realmente é um momento delicado. A gente, através desses resultados aí que a gente vem deixando a desejar, e a confiança ela vai baixando cada vez mais. Infelizmente, um erro individual que acaba também sendo um erro coletivo. Muitas das vezes os erros individuais acontecem o tempo todo no jogo, mas faz parte do coletivo tentar, em uma cobertura, em uma compensação, conseguir fazer com que o erro não vire gol. E dessa vez nós não conseguimos. Realmente a gente fica muito chateado pelo resultado. Era um jogo, apesar do segundo tempo o Novo Horizontino ter crescido, que era natural do jogo em casa, a gente teve um jogo controlado, sem grandes defesas do House, principalmente no segundo tempo. A gente lamenta muito, lamenta por ter deixado escapar esses 2 pontos, mas ao mesmo tempo entende que esses 2 pontos hoje, eles são lamentações pelos resultados também anteriores. A gente vem de um mau momento. Se a gente tivesse no momento de briga hoje, um empate fora de casa contra um time de briga direto do G4, com certeza seria um resultado que a gente levaria em conta como vantagem. Agora, Gustavo, da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Ariel. O empate reflete qual tipo de sentimento em relação ao grupo para a sequência do campeonato? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Gustavo. Bom, o nosso sentimento é de tristeza. Nós sabemos o quanto nosso time pode dar mais, jogar mais, ter um pouquinho mais de protagonismo. Deixamos resultados aí escorrer pelos dedos em momentos cruciais. Um deles foi hoje. O sentimento é de frustração, obviamente, mas nós temos jogadores extremamente profissionais, extremamente vividos. Chega agora um novo comando, um cara extremamente experiente de Série B. Nós vamos tentar ao máximo recuperar emocionalmente esses atletas. Aqui internamente nós estamos falando sempre de jogo a jogo, e a cada jogo uma nova decisão. Foi importante, pode ser importante lá na frente esse 1 ponto nesse jogo difícil aqui, mas para isso a gente tem que começar a fazer valer, principalmente os jogos dentro de casa. É isso onde talvez a gente tenha mais deixado a desejar. O Igor Santiago da Band News. Boa tarde, Ariel. Na sua visão, como o técnico Humberto Louser vai encontrar o Vila para essa reta final? Boa tarde, Igor. Realmente nós passamos dentro do ano por filosofias diferentes, por ideias diferentes, de comandos diferentes. E dentro disso, obviamente, requer uma adaptação. O Humberto é um cara que chegou demonstrando conhecimento total do nosso plantel. É um cara que mostrou muito aberto, conhece muito a competição. É um cara que chegou com boas ideias nas quais eu acredito que o Vila Nova vai se casar muito bem. E a gente espera que a partir desse novo momento agora, a gente consiga voltar a ganhar em casa, que essa é a nossa decisão contra o Criciúma, e a partir daí, no comando do Humberto, a gente consiga embalar nessa reta final. E assim como 2023, nós entramos numa reta final um pouco atrás dos outros, mas como sempre, seguimos acreditando que jogo a jogo nós podemos reverter a situação. Agora, Natália Freitas, do Globo Esporte. Ariel, por que começar com o Igor Henrique de titular e não o Ralf, que vinha formando uma boa dupla com o João Vieira? Boa tarde, Natália. O Ralf veio de um problema no joelho, teve que passar por um procedimento, ficou 24 dias no departamento médico e teve uma semana para poder voltar. E voltou realmente porque o Ralf, para nós, muito além de ídolo, é um profissional de muita dedicação. Ele voltou no sacrifício, fez 2 treinos com bola só e começou o jogo contra o Cuiabá, um jogo muito intenso. E pela opção de ter um jogo encavalado em cima do outro e ele nessa sequência, e a gente pensando em preservar e ter o Ralf para o restante da competição sem maiores problemas, o departamento médico e também ao pensar que os 45 minutos finais seriam muito mais importantes tentando segurar um resultado, já que a nossa estratégia estava em surpreender o Novo Horizontino no primeiro tempo, com um time mais ofensivo, que tentava jogar mais do que a gente vinha fazendo. O Ralf se tornaria um cara crucial se a gente estivesse à frente do placar. E foi o que aconteceu.
fez uma baita partida, comandou o meio de campo, participou de situações decisivas e continua sendo a nossa referência, o nosso capitão, e agora consegue estar inteiro aí para o nosso jogo em casa. O Renato Sobrinho da Pode Vir FM. Boa noite, Ariel. Você consegue explicar por que o Vila Nova, no segundo tempo, tem perdido oportunidades de vencer a partida e acaba cedendo empate? Boa tarde, Renato. Nós temos, assim, internamente algumas análises que podem nos levar a isso. Eu, particularmente, vejo que pode ser um pouco de cada coisa. Não vejo que é uma situação única que faz com que a gente venha deixando o resultado escorregar no final do segundo tempo. Um jogo é por uma displicência, outro jogo é por uma situação tática, alguns jogos por uma situação física. Então, cada jogo tem a sua particularidade. Nesse jogo de hoje, acredito e por um momento de displicência, o Novo Horizontino encaixou a marcação ali na pressão no campo da frente, fez um 4-2-4 e conseguiu saltar muito rápido na pressão. O House não conseguiu, nessa bola recuada do Igor arriscado, não conseguiu chegar a tempo. Escorregamos na cobertura. São uma série de fatores que fazem com que a gente tome o gol. O momento que a gente estava com 1 a menos, o Elias estava no atendimento, poderíamos ter tomado uma outra decisão de bater a bola para frente, bater a bola até para fora para o Elias poder retomar. São decisões que dentro do jogo acontecem. No caso de hoje, eu acredito que é uma série de circunstâncias que falam por uma só. Ariel, agora para fechar, a pergunta do Luan Alves da Rádio UFG. Você acompanhou a montagem e o desempenho do time durante toda a temporada. E o sistema defensivo, que parecia ser o ponto forte desse início de 2025, foi mais uma vez uma decepção. O que você acha que explica essa queda de rendimento na zaga colorada? Bom, eu acho que são vários fatores. Um dos fatores principais, talvez, a mudança de filosofia, as trocas fazem parte. Nós fizemos umas trocas tentando melhorar o aspecto ofensivo. Começamos a Série B e no momento de oscilação, a exigência era que para que criássemos mais, tivéssemos um ataque um pouco mais efetivo. E dentro disso, tentamos, nessas mudanças aí, melhorar essas questões. E nessas mudanças, perdemos algumas características que eram importantes dentro daquilo que a gente já tinha construído do estadual para o começo da Série B. Também tem mudanças de características de jogadores, tem oscilação de jogadores, lesões, existe uma série de fatores, a ida do Chapo também, existe uma série de fatores que podem corresponder a isso aí. Mas essas mudanças de filosofia, tentando melhorar algo, a gente também se perdeu em outros pontos e faz parte. A gente só tem esse tipo de reflexão depois que acontece. Se tivéssemos melhorado nossa parte ofensiva, hoje não estávamos falando disso. Infelizmente, tentamos para melhorar, acabamos desconstruindo algo forte que a gente tinha. Aí vem esse momento difícil, existe uma cobrança muito grande interna nossa para que a gente melhore e dentro disso acaba a moral, diminui a confiança e infelizmente a gente foi tomando mais gols e perdendo a nossa característica principal, que era ser um time equilibrado defensivamente. Ariel, o que você pode dizer sobre as mudanças, né, ali no intervalo e depois ali no final para tentar conseguir os 3 pontos? Bom, tive que fazer a maioria das mudanças muito por uma questão física, do intervalo ali. O Poveda vem num cenário de gripe pesado, fez o que pôde no intervalo, me pediu para sair realmente. Tive com a substituição do Poveda que aumentar uma troca. Na do Ralf, a gente via a necessidade de ter um cara a mais para cobertura na nossa primeira linha. O Ralf já vinha no planejamento de entrar no intervalo do jogo. Dentro da nossa estratégia, a gente imaginava começar à frente e ter o Ralf como suporte defensivo no segundo tempo ali para a gente poder sustentar o resultado. Essas trocas por questões físicas, por questões clínicas, acontecem. No segundo tempo, no final, tentamos fazer as trocas para frente para a gente tentar fazer com que o nosso time saísse um pouco de trás, tentasse de alguma maneira contra-atacar e criar vantagens no Novo Horizontino, que vinha se jogando de todas as maneiras. Não conseguimos, não deu certo.
valeu a luta dos atletas, agradeço o comprometimento de todos eles e agora é focar no Criciúma em casa e voltar a fazer valer o nosso manto.